Olá, povo de Deus, quinta-feira, 3 de outubro de 2024, 26ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 19, 21 a 27, Lucas 10, de 1 a 12. Disse Jó: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus? E não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Jó, enfermo e acamado, recebe a visita de 3 amigos que o questionam com força sobre a sua fé. Eles querem convencer Jó que sua enfermidade é fruto dos seus pecados. Eles se alternam no diálogo com Jó, cada qual com seus argumentos, sempre na mesma perspectiva. Você é culpado por todas as desgraças que lhe sobrevieram. No capítulo de hoje, o 19, o embate entre Jó e seus amigos chega no ponto mais crítico. Jó continuava afirmando a sua inocência. O seu maior sofrimento era agora resistir às palavras dos amigos, e ele dizia-se inocente, mas não conseguia prová-lo, nem diante de Deus, nem diante dos amigos. Estava completamente extenuado. Grito contra essa violência e ninguém responde. Levanto a voz e não há quem me faça justiça. Deus fechou-me o caminho para eu não passar e encheu de trevas as minhas veredas. Então Jó pensa escrever a sua defesa para que um dia alguém, talvez nós que lemos suas palavras, pudesse fazer-lhe justiça. Quem me dera que minhas palavras se escrevessem e se consignassem num livro, ou gravadas em chumbo com estilete de ferro, ou se esculpissem numa pedra para sempre. Mas esta solução não o convence. Então, apela para o Supremo Vingador para que lhe faça justiça. Eu sei que o meu Redentor vive. Depois de ter insultado a Deus, chama-o Vingador Redentor. E nessa situação extrema, Jó manifesta a esperança de ver a Deus face a face. Lucas 10, de 1 a 12. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos,
comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Já tivemos a missão com os 12 e agora se dá uma ampliação missionária com 72 discípulos. É próprio da narrativa de Lucas que vê a missão se expandir até os confins do mundo. Jesus tinha todas as condições de exigir dos discípulos o despojamento e a austeridade na missão, pois ele já tinha dado o exemplo. Portanto, ele podia dizer, façam como eu fiz. Os 12 são o fundamento da missão da igreja, mas Jesus escolheu ao longo dos séculos e continua a escolher hoje muitos outros. A messe é grande, os operários são poucos. Os 72 de que nos fala o Evangelho anunciam a mensagem do reino. O número 12 evoca as 12 tribos de Israel. E o número 72 evoca os 72 povos da terra, elencados em Gênesis 10. A missão dos discípulos é universal, destinada a toda a terra. Os 72 são sinal de todos quantos o Senhor da Messe chama para o anúncio do Evangelho. Trata-se de uma iniciativa divina do reino, que só é possível realizar com a força de Deus e não com as simples forças humanas. O verdadeiro operário do reino não é aquele que o anuncia, mas o próprio Jesus Cristo. É ele que envia, que toma a palavra, que atua. Mais do que fazer, é preciso deixar Jesus fazer. O mais importante é ser como ele, adotar o seu estilo com as suas vicissitudes e os seus frutos. E por isso, com alegria, envio-vos como cordeiros para o meio de lobos. Não parece ser próprio do bom pastor enviar suas ovelhas para o meio de lobos. Porém, é próprio de Jesus evitar fantasias e ilusões. A missão é dura mesmo, e não há que lamentar-se sobre suas dificuldades, mas é preciso ter claro que a missão tem como protagonista o Espírito Santo. No fundo, não é empreendimento humano. E, em meio às dificuldades, eles deverão ser sempre sinal da paz plena, Shalom, e neste espírito, os discípulos devem deixar clara a proximidade do reino, quer sejam aceitos, quer não, deverão ter firmeza para anunciar que o reino de Deus está próximo. Um beijo no seu coração.